gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta, 28 graus agora em Natal, sensação térmica de 30 graus. Nada fácil, já que os ventos estão aí na casa de 8, 9 quilômetros por hora, bem quente. Apesar do inverno estar acabando, ou do verão estar acabando, mas o calor promete continuar. Bom, o título de hoje, acho que todo mundo até já imagina o que seja, né? Comer carne, rezar e viajar foram bem os problemas que nós tivemos nessa semana, esse susto maior de hoje. Começando justamente com essa questão da carne. A polícia hoje, federal, anunciou a maior operação policial já feita neste país em relação à corrupção. Foram 1.100 policiais mobilizados no Distrito Federal e mais 6 estados, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, para cumprir aí 38 mandados de prisão, fora outros de busca e apreensão, etc. Bom, 38 mandados de prisão em relação a essa operação chamada de carne fraca. Adorei o título, né? Bem típico, porque olha só o que o povo estava fazendo nesses locais que eu vou já citar aqui, que são muitos, né? O pessoal estava pegando carne apodrecida e disfarçando tanto o cheiro como o sabor com uma enorme quantidade de ácido ascórbico, que nessa quantidade enorme é cancerígeno. Olha só que coisa. Além disso, misturando frango com papelão, eu nunca pensei que nós pudéssemos chegar a esse ponto. Eu nunca ouvi falar também de se comer, né? Se vender também, não sei, carne de cabeça de porco, carnes e essas coisas todas, pedaços de cabeça, né? Eram todas, e carnes estragadas também, eram usadas como recheio de salsichas, linguiças. O pessoal também estava reembalando produtos vencidos, quer dizer, tirava daquela embalagem que marcava a data em que o produto venceu e colocava numa nova como se fosse um produto novo. Então, assim, a situação do brasileiro, ela piorou muito nessa semana. A gente tem mais nem direito ao churrasco do fim de semana para fingir que tá tudo bem na nossa vida nessa crise. Não dá nem mais para juntar os amigos e comer um pedacinho de carne, nem que seja a carne piorzinha que tem, porque até ninguém sabe nem se é a pior, a melhor. Tá tudo aí contaminado, pelo menos essa é a suspeita que fica, porque foram quase 60 entes entre órgãos públicos, entre pessoas jurídicas que foram citadas hoje pela Polícia Federal lá no inquérito que eles... Nessa investigação, né, Operação Carne Fraca. Eu vou até ler aqui rapidamente, porque pode ser que alguém compre alguma carne diretamente desses frigoríficos, a gente fica sabendo. Santa Ana Comércio de Alimentos Limitada, Dauchen Gestão Empresarial Limitada. Ah, sim, não é só frigoríficos não, tem também escritórios de advocacia e outras cositas más. Fênix Fertilizantes Limitada, Multicarnes Representações Comerciais Limitada, Dogato Clínica Veterinária Limitada ME, Unifrango Água Industrial SA, MEC Artacho Companhia Limitada, Frigomax, Frigorífico e Comércio de Carnes Limitada, Smart Meal Comércio de Alimentos Limitada, Subroyal Comércio de Alimentos, Unidos Comércio de Alimentos Limitada, BOT, Sul AM, acho que é Indústria de Produtos Químicos e Operações Limitada, Primor Beef, JJZ Alimentos SA, PC Água Industrial Limitada, Uro PFP Produtos Frigorificados Pecim Limitada, Frigorífico Souza Ramos Limitada, Big Frango Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, Princípio Alimentos Limitada ME, Frigorífico Rainha da Paz, Frango Agosto, que nome sugestivo para um frango vendido com papelão, Frigorífico 3D, Jaguar Frangos Indústria e Comércio de Alimentos Limitada, Pavim Fértil Indústria e Transporte Limitada, Primocal Indústria e Comércio e Fertilizantes Limitada, Forte Solo Serviços Integrados Limitada, Fratelli EH Constantino, Sidney Donizete Botazzari ME, Medeiros Emerick Advogados Associados, Seara Alimentos Limitada, Gabinete Flávio Caçul,
da Granja Agroindustrial Limitada, Frigorífico Argos Limitada, BR Brasil Foods Gabinete Roney, BR Brasil Foods Gabinete André, BR Brasil Foods Gabinete José Roberto, BRF, né? Brasil. Ainda entra aí algumas superintendências do Ministério da Agricultura, da Pesca, é muita coisa, é de assustar. Os crimes aí listados, claro que ninguém sabe quem fez o quê. O inquérito hoje muito grande, eu vou já falar sobre ele, mas os crimes listados são adulteração de produtos alimentícios, associação criminosa, peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Houve muita reclamação da imprensa, porque o pessoal acostumado com o padrão Lava Jato, que já vem aí há 3 anos dominando o noticiário de corrupção, e aí os promotores já muito esquematizados, porque essas ações são enormes da Lava Jato, né? Cada pedaço dessas fases tem aí 20, 30 pessoas, às vezes até mais, então tem que fazer um esqueminha bem didático, não só para os jornalistas entenderem, mas até para a justiça entender o que é que está sendo pedido. Mas como essa ação, ela pelo menos me parece, foi iniciada somente, vamos dizer assim, pela Polícia Federal, acho que faltou à Polícia Federal esse know-how, né, de como realmente preparar uma coisa mais didática, e o pessoal ficou aí perdido, sem saber quem está sendo denunciado por quê. Quer dizer, denunciado não, investigado. Isso ainda vai para a justiça mesmo, para seguir como processo. Por enquanto, são só esses mandados para a investigação. Então, ficou faltando um esqueminha mais PowerPoint, como o pessoal criticou muito aí o MPF durante essa operação Lava Jato, que continua, né, já está no 3º ano. Mas, na prática, com a ruma de gente denunciado assim, fica difícil saber quem fez o quê. Então, o que se sabe é que tem 26 pessoas presas preventivamente, dentre elas o gerente de Relações Internacionais e Governamentais da BRF e um executivo da JBS. Parece que tem um que estava viajando, eu não sei de quem era, das grandes empresas. Para dizer sobre as grandes empresas que estão envolvidas aí nesse negócio, que ninguém sabe o que é o quê, mas a JBS, ela tem várias marcas, né? É a conhecida dona da Friboi, da Lebon, da Seara, da marca Swift, aquela maturata que é uma carne até tida como mais nobre para fazer churrasco e tudo. E a BRF é dona simplesmente da Sadi e da Perdigão. Então, ficou difícil agora para todo mundo aí, a gente que quer comer um salame, uma salsicha, uma linguiça, ou fazer um churrasco aí, comer carne, frango. Ninguém sabe para que lado vai, porque as 3 maiores marcas estão envolvidas nisso, ninguém sabe quem fez o quê, a realidade é essa. Então tá todo mundo com medo de estar comendo aí, de repente, uma carne estragada, entupida de ácido ascórbico, que é cancerígeno, né? A substância é cancerígena. Super complicada a situação, acho que até as empresas, restaurantes, churrasquinhos, etc., que lidam com carne, devem enfrentar a crise. A Bolsa hoje no Brasil caiu, porque essas 2 grandes empresas tiveram suas ações despencando, claro. O exterior está de olho, porque essa carne foi vendida também para o exterior, salvo engano, acho que para a Europa. Olha só a confusão que a gente se envolveu, porque parece que nesse país é muito difícil fazer as coisas corretas. O legal é ser corrupto, passar por cima da legislação, é impressionante. Então, tá aí o mundo de olho mais uma vez em mais um escândalo brasileiro de corrupção. A boa notícia é que está se investigando, mas ficou aí essa coisa meio torta que ninguém sabe quem fez o quê. Ainda tem mais. É claro que um negócio desse não ia passar incólume em relação à política brasileira, né? Porque o delegado falou que há indícios de propina ao PP, 2 P's de pato, né? Não é o PT, é PP. E ao PMDB. O PMDB tá sempre lá, não tem jeito, né?
Então, como é que se descobriu isso? Porque está se falando muito no escândalo em si e não se fala como se descobriu. Hoje, assistindo a Globo News, eu adoro aquele Estúdio I de Maria Beltrão, e aí se comentou que foi um fiscal que desconfiou, porque sempre que se investigar tal local, né, fazer uma inspeção em tal local, transferia-se a pessoa. E aí ele resolveu negar aquela transferência, assim, de não querer fazer a transferência e começou a gravar conversas e tudo, nessa nova onda mesmo brasileira de que todo mundo é um espião em potencial com esses celulares que gravam tudo, né? Então, foi esse cara que fez jus ao serviço público brasileiro e resolveu denunciar esse esquema de corrupção, já que os caras liberavam à torta e à direita, coisa que não tinha condição de vender. Diz que não, nos diálogos que saíram aí, interceptados, tinha gente até dizendo, meu Deus, vão colocar isso mesmo aí para vender, não tem como, a carne está podre. Quer dizer, até dentro do esquema tinha os que se compadeciam em algum momento da situação daquele produto que ia ser consumido por pessoas. Imagina aí a nossa situação. Então, pelo menos isso, né? Alguém que foi honesto. Não era nem para a gente estar fazendo essa exaltação a quem foi honesto, porque ser honesto é obrigação. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, né, no nosso país especificamente, ser honesto é um mérito enorme, é uma coisa a ser aplaudida, porque é um pingo no oceano, é uma gota no oceano. Bom, mas o que é que eu ia dizer além disso? É que brasileiro, minha gente, a gente não presta, não adianta, porque o povo não tá nem aí com a questão da carne ruim, o que é que a gente tá comendo, o que é que a gente vai comer a partir de agora, né? Vai todo mundo virar vegetariano, porque ninguém sabe qual é a carne que pode comer, de frango, de linguiça, de salsicha, de carne vermelha mesmo. Mas o povo tá mais preocupado em fazer os memes, né? Então tem meme rodando aí, uma criatividade absurda. Já pegaram lá uma imagem de Tony Ramos, que é o conhecido garoto propaganda da Friboi, colocaram ele apontando para trás, onde tem a linha de produção da Friboi, e perguntando, tá vendo aí, ó, é ali que estão misturando o seu frango com papelão. Um absurdo. Agora, outra, assim, maravilhosa que botaram foi Fátima Bernardes, né, que também é conhecida garota propaganda da Seara, dizendo, tá sentindo com um prato assim bem próximo no nariz, né, e dizendo, tá sentindo esse cheirinho? É papelão, né? Então, olha só que coisa, né? Pelo menos isso a gente tem de muito bom. O bom humor brasileiro, porque é uma situação absurda. Eu me lembro, talvez há uns 15 anos, não sei precisar, nós tivemos aquele escândalo horroroso do leite adulterado no país, né? Aquele leite de longa vida, né? Em caixinha. O leite era misturado com tudo que não prestava, né? Com solvente e tudo. Empresas grandes, inclusive, faziam isso. E eu sei que de minha parte, pelo menos, ficou o trauma, né? Eu já não consumo muito leite mesmo. Hoje só leite em pó. E olha lá que de vez em quando ainda surge uma denúncia de leite falsificado, alguma coisa assim. Mas eu fico imaginando o que é que vai ser da gente agora, porque se ficar o trauma aí de carne, de frango, de todo tipo de carne derivada disso aí, ninguém vai comer mais nada, né? Vai todo mundo virar vegetariano. A crise que se apresenta para esse setor não é fácil, que o Brasil é parece que é o maior exportador de carne bovina, ou é o segundo maior. Acho que é empatado com... É isso mesmo. Empatado parece que com os Estados Unidos, então deve despencar, porque ninguém vai querer saber quem é a empresa que é da BRF, que é da JPS, se foram elas mesmas, se foram as outras. Vem do Brasil, já vai ficar aquela desconfiança, porque afinal de contas envolve os órgãos públicos. Eram fiscais que davam autorização para se vender algo que não tinha condição de ser vendido, né? Eram funcionários públicos corruptos, infelizmente. E eu estava até vendo aqui um dado que a JBS e a BRF são duas das 5 maiores exportadoras do país. Então, vocês imaginem o trauma que vai se causar na economia brasileira com isso. Como eu disse, já a Bolsa, né, sentiu,
e muito, as ações dessas empresas despencaram e a bolsa foi junto. Então, não é nada fácil. Eu confesso que quando eu vejo esse tipo de notícia assim, às vezes me dá uma vontade de ir embora desse país enorme. Eu amo minha terra, né? Amo o Natal, mas eu tenho uma vontade assim de largar tudo e desaparecer. Não é nem ir embora do país, é desaparecer, porque todo dia a gente tem uma novidade diferente, ruim, para o aspecto ruim nesse país. É corrupção para todo lado, então a gente pensa até que às vezes não há mais capacidade da gente se surpreender com algo. Aí surge um negócio desse para mostrar que nós somos muito inocentes de achar que essa mente criminosa não vai ter capacidade de nos surpreender com alguma coisa. Aí, por falar em querer viajar, essa semana também a gente viveu uma semana bem interessante. Nós tivemos aí, ao longo de 2015 para 2016, né, de 2016 para cá, né, uma queda de 16% nos gastos de brasileiros no exterior. Eu estava até vendo aqui uns dados já do Banco Central. Em 2013, os brasileiros gastaram como turistas no exterior 25 bilhões de dólares. Em 2014 subiu mais um pouquinho, 25,6. Aí em 2015, pá, aquela queda, 17,4. E de 2015 para 2016 caiu ainda mais, né? Foi essa queda de 16%, caiu para 14 bilhões e meio. E a malha de aviões, né, no Brasil, o número de voos, ele caiu muito também. O povo não está mais voando, quer dizer, não adianta nem querer viajar, porque a situação piorou muito. Tinha até um dado interessante, também falando nessa viagem de exterior, que entre 2009 e 2013, o consulado dos Estados Unidos em São Paulo foi o posto diplomático americano no mundo que mais concedeu vistos não imigrantes. Então, era uma onda de brasileiros indo para o exterior, especificamente para os Estados Unidos, e o país tinha se consolidado como o terceiro que mais mandava turistas para os Estados Unidos, ficando atrás só de China e México. Mas essa realidade foi embora rapidinho. Como eu disse, chegou uma crise muito forte para o setor da aviação, com a valorização do dólar que aconteceu entre 2011 e 2015. Mais da metade dos custos das empresas são em dólar, então o prejuízo chegou a 15,3 bilhões de reais no ano de 2015. As empresas começaram a encolher, porque estavam voando com 30% dos assentos vazios, e começaram a encolher seus voos. Primeiro começaram algumas promoções. Eu, por exemplo, aproveitei uma dessa no ano passado, mesmo com a alta do dólar, ficou muito barato. Só que aí o negócio foi caindo, a dívida ficou muito grande. E o que é que aconteceu? Pela primeira vez em 12 anos, a frota de empresas aéreas no Brasil caiu. Eram 700 aviões em 2004, eu acho. Não, bom, eu vou ficar devendo o ano. Eu acho que foi em 2015. Eram 700 aviões e caíram para 650. 50 aviões. Ai, meu Deus, perdi meu dadozinho aqui que dava as 4 empresas que perderam. Mas o que eu posso dizer, acho que a Latam perdeu pouquíssimos aviões, mas a que mais perdeu, esse eu me lembro o dado, foi a Gol. A Gol simplesmente se desfez de 22 aeronaves. E eles se desfazem dessas aeronaves assim, mandando... devolvendo, porque eles fazem muito leasing, né? Não compram realmente. É como se fosse um contrato de aluguel que no fim você faz a opção ou não de comprar. Então a Gol devolveu aí 22 aeronaves. A única empresa que não teve redução de frota foi a Avianca. E aí, por que eu estou falando disso? Da empresa, da crise da aviação brasileira? Porque nós fomos aí surpreendidos nessas últimas semanas com essa história da ANAC de nos impelir a cobrança do despacho de bagagem. O Brasil, é certo que no exterior se cobra por bagagem, mas o Brasil, desde que é Brasil, tem essa franquia de uma mala de 23 quilos nos voos nacionais, 2 malas de 32 quilos nos voos internacionais, e até uma franquia de uma bagagem de mão de até 5 quilos. Aí a ANAC resolveu, para ser muito sincera, a ANAC terminou resolvendo fazer
vamos dizer assim, um salva-crise da empresa com o dinheiro do consumidor brasileiro, né? Porque surgiu essa história de que a gente ia ter que pagar para despachar a bagagem. Eu acho interessante. Primeiro, o correto seria oferecer um desconto a quem não despachasse. Isso aí as empresas já podiam vir fazendo há muito tempo. Mas a ANAC entendeu que não, que era para cobrar mesmo e quem não fosse viajar com bagagem é que pagaria aquele preço normal da tarifa. O que é um absurdo. A OAB saiu aí brigando, acho que o MPF foi quem entrou com a ação pedindo uma liminar inicialmente, porque isso é uma venda casada. Eu não consigo imaginar uma pessoa que vá fazer uma viagem e não leve sua bagagem. Eu não consigo. Eu acho que a regra é você ir viajar e levar uma bagagem, né? A exceção é alguém viajar sem bagagem. A maioria leva alguma bagagem. Então, isso configura para mim uma venda casada, é óbvio, né? Você vende a passagem, ainda vende o transporte da bagagem. Um absurdo total. Mas a ANAC continua defendendo. Para vocês terem uma ideia de como isso foi uma coisa meio atropelada, as empresas estavam oferecendo, antes disso ser suspenso pela Justiça, a Latam estava dizendo que não ia alterar nada nos primeiros meses, que depois de um período de adaptação é que passaria a cobrar R$ 50 pelo despacho da primeira mala, né, a primeira bagagem. A Gol disse que a partir de 4 de abril ia oferecer uma tarifa mais barata a quem optasse por não despachar a bagagem, que é o mais lógico. Podia fazer já hoje, não precisa dessa liminar, não. Ou, aliás, não precisa dessa resolução da ANAC, não. É o óbvio, se você não está carregando peso com aquele passageiro, você dá ele um desconto. Afinal de contas, se você passar da franquia, você não paga, né, excesso de bagagem. Então, se você não está levando, deveria receber um desconto até se está levando abaixo. Bom, a Azul também disse que ia oferecer passagem mais barata, mas já a partir da data em que ia entrar a resolução, que era desde terça passada. E a Avianca disse que não ia alterar nada. Então, era muito óbvio que o que a ANAC estava prometendo ali, embora tenham outras coisas dentro dessa resolução, que eu não vou aqui discutir, vou discutir só isso. Inclusive, houve um aumento de bagagem de mão para 10 quilos, para haver uma espécie de compensação. Era óbvio que a resolução da ANAC estava indo no sentido de cobrir esse rombo das empresas aéreas, porque cortou-se voos. Quem viaja muito aí aqui mesmo pelo Brasil, não precisa nem ser pelo exterior, sabe que um voo hoje, Natal, Rio de Janeiro, Natal, São Paulo, já está mais difícil de horário. Às vezes você tem que passar por Fortaleza para poder ir para esses cantos. Por exemplo, voo para Miami. Se você pretender sair de Natal, muito dificilmente você vai fazer apenas 2 pousos e 2 decolagens em cada trecho. Quer dizer, sai daqui para São Paulo e de São Paulo para Miami, como era antigamente, é nem pensar. Você vai sair daqui para Fortaleza, de Fortaleza para Rio, para do Rio ir, ou então vai sair daqui para Brasília, para de Brasília para outro canto e de lá ir. Ou ainda pior, houve um período aí que, por exemplo, a Latam estava oferecendo para você sair daqui para São Paulo, de São Paulo para Lima ou para Santiago, e de lá é que ia para os Estados Unidos. Então, é claro que diminuiu a malha, é claro que o preço aumentou e muito. Por exemplo, essa passagem que, como eu disse, viajei no ano passado para os Estados Unidos, indo para Miami. Para vocês terem uma ideia, hoje ela é no mínimo, você pesquisando o preço melhorzinho, ela é no mínimo o dobro do preço. Então, isso se você conseguir pesquisar e também passar por muitos pousos e muitas decolagens, às vezes uma conexão que demora aí quase que um dia inteiro. Mas se você for para a média mesmo de preço, dá quase que 3 vezes o preço do ano anterior. Então, fica muito claro que a ANAC, nesse caso, se posicionou para cobrir o rombo das empresas aéreas. E sobrou para o consumidor. Está pagando uma passagem bem mais cara, apesar do mercado estar começando a se recuperar, até porque o dólar começou a cair, então as empresas estão saindo do vermelho, mas esse buraco que ficou aí desses anos anteriores
A ANAC quer transferir rapidinho para os consumidores, obrigando todo mundo a pagar por uma mala. Quando a gente viaja, a gente tem que ir de mala mesmo, não tem outra forma não. Tem que dar desconto a quem não leva mala. E é tanto que é assim que as empresas praticamente todas manteriam essa política e iriam dar só algum desconto, que também deveria ser um desconto ridículo, de R$ 50, por exemplo, que é o preço que iam cobrar de uma mala. É até interessante, porque isso aí era para ser feito por quilo, é de outra forma. Mas então a gente passaria por essa situação. Ó como está difícil a nossa vida aqui nesse país, né? Bom, aí eu depois fiquei pensando nessa vontade de desaparecer, aí dá vontade até de, sei lá, ir para o universo, né? Ir para o espaço. Só que aí nessa semana a gente teve uma notícia assim muito louca. Eu às vezes penso que esse pessoal assim fuma uma maconha e sai com esses estudos loucos. Eu acho o máximo quem estuda física, matemática, né? Essas coisas que chegam um momento que ficam extremamente abstratas e fogem do meu conhecimento leigo aqui, somem demais da minha capacidade. Mas nessa semana, uns cientistas de Harvard anunciaram que eles captaram por telescópios aqui na Terra, né? Não telescópios no espaço, sinais de rádio que teriam origem alienígena. Né? Esses sinais de rádio são chamados de rajadas rápidas de rádio. Em inglês, FRB é a sigla. E esses sinais, eles duram menos, não sei nem dizer, comparar o que seria isso, mas 5 milissegundos. Eu acho que deve ser 1 segundo dividido 1000 vezes. Aí a gente pega 5 partezinhas dessa divisão e chega nessa duração. Quer dizer, não é nem 1 segundo o tempo que dura essa rajada rápida de rádio. Quer dizer que é rápida mesmo, é de flash. A primeira vez que eles captaram esse sinal foi em 2007, através do telescópio australiano Parkes. E de lá para cá eles já captaram 17 outros sinais a respeito com essa denominação de rajadas rápidas de rádio. Mas até lá, 2007, a hipótese mais aceita era de que esses sinais de rádio chegavam aqui, mas eram resultado de morte de uma estrela, ou então a junção de 2 buracos negros. Outro conceito altamente abstrato para mim. Nunca me perguntem o que é isso, porque eu não sei. Mas aí o físico Avi Loeb, do Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica, se juntou com o engenheiro Manasvi Lingam, que também é de Harvard, e chegou à conclusão que é plausível que essa geração desses sinais ela seja artificial, ou seja, ela não venha de um meio natural, como seria a morte de uma estrela ou a junção de 2 buracos negros. Eles fizeram vários cálculos, aplicaram lá as leis da física, da matemática, da engenharia, as leis de construção, e concluíram que para chegar a esses sinais aqui na Terra, era preciso que houvesse uns transmissores do tamanho de 2 terras, né, de 2 planetas Terra. Olha só o tamanhão desse transmissor para lançar esses sinais. E aí, esse transmissor conseguiria fornecer energia para sondas interestelares, que seriam essas sondas, sim, que mandariam esses sinais. Então, aí, onde é que eu digo que entra essa história de que eu acho que esse povo fuma maconha? Porque a analogia que se faz com isso aí é como se fosse um barco à vela, né? Esses sinais seriam mandados para que uns barcos a velas ou coisas parecidas com isso, que seriam essas sondas interestelares, pudessem viajar entre estrelas, entre planetas e até entre galáxias, né? Pudessem passar por esse caminho extenso do espaço, né? Porque para conseguir enviar um sinal desse aqui para a Terra, que está a galáxias de distância, segundo esses cientistas, era preciso tudo isso. E aí eles chegaram à conclusão que não tem aqui na Terra tecnologia suficiente, a nossa tecnologia atual, ela não é suficiente para construir uns emissores desse, né, nem umas sondas dessa interestelares. Mas, aqui está o grande ponto do negócio. Essa construção, né, essas sondas, né, essas histórias desse barco à vela aí,
são absolutamente compatíveis com as leis da física e da engenharia que nós conhecemos. Quer dizer, a gente só não tem a tecnologia. E aí, como vocês sabem, né? Ciência, eles lançam aquela proposição e depois vão em busca de ver se derruba. Na verdade, é lançada uma proposição e o cara não quer comprovar que ela é certa. Para comprovar que ela é certa, ele fica tentando derrubar. E então, como não há possibilidade de uma coisa natural, pelo que eles fizeram de cálculos, sobraria uma construção extraterrestre. Imagine aí uma coisa tipo Star Wars, né? Ou aquele Star Trek, o povo viajando aí entre as galáxias e esses sinais chegando aqui à Terra. Porque, no caso, esses sinais passariam por essas sondas que estariam andando e por isso que de vez em quando eles passam direto e chegam aqui na Terra. Não teria esse anteparo. Eles dizem até que a energia gerada para isso tinha que ser equivalente para empurrar uma carga de 1 milhão de toneladas, que é 20 vezes o maior cruzeiro que existe aqui na Terra. Aí é claro que foram perguntar ao cara lá de Harvard se ele achava que existia, então, extraterrestre para chegar a uma conclusão dessa. Eu vou ler exatamente o que ele respondeu. Ele disse, primeiro, que essa questão de empurrar 1 milhão de toneladas, né? Ele diz, isso é grande o bastante para carregar passageiros por distâncias interestelares e até intergalácticas. Então, já estamos imaginando uns barcos à vela com muita gente dentro. E aí, quando perguntaram realmente sobre os extraterrestres, ele disse, não se trata de crença, e sim de evidência. É melhor desenvolver ideias e deixar que os dados decidam. Então, não dá ainda para dizer se existe ou não, mas a melhor hipótese seria essa. Então, é umas coisas, pelo menos essa aqui foi para a gente se abstrair. E apesar dos memes brasileiros aí da carne, que já deram para a gente se divertir muito nesse dia de muito horror para o Brasil todo, mas pelo menos a gente sabe que tem uns cientistas aí que estão fazendo umas viagens bem legais, de mente mesmo, né? Não precisam sair da Terra para ter essas viagens. Mas quem sabe eles não estão certos e eu estou malhando aqui à toa, porque na verdade existem mesmo os alienígenas. Se existir, eles devem estar horrorizados com essa populaçãozinha aqui do Brasil. Bom, para terminar, pessoal, avisar de um projeto legal, que, bom, parece ser legal, que vai começar neste domingo lá na Arena das Dunas. A Arena pretende abrir um espaço, aquele espaço da área externa, eu acho que onde funcionou aquele centro de convivência ali da Copa do Mundo e tudo. Então, vai abrir aquela parte externa para atividades recreativas e culturais das 15 às 21 horas. Parece que é todo domingo. Não entendi se vai ser um domingo por mês ou todo domingo, então eu vou dizer que é todo domingo. É gratuito, vou logo avisando, né? Então, nessa área eles vão colocar faixa livre, né? Porque não vai ser permitido o trânsito de carro em alguns pontos. Os pedestres lá, os visitantes, vão poder fazer caminhada, corrida, andar de bicicleta, skate, patins. A Arena vai organizar um espaço numa espécie de praça com food trucks. Vai poder fazer atividade de ginástica ali com academias. Vai ter atração musical, embora não tenha nenhuma anunciada para esse domingo. Não sei se vai ter de última hora. Vai ter espaço kids, né, para as crianças. E o projeto é até trazer uma feira estilo mercado de pulgas, que em inglês é o flea market, que é onde se vende coisas usadas, coisas de antiguidade, bem interessante. E aí seria uma vez por mês essa feirinha. E o cara aqui da Arena, eu até perdi o nome dele, Cláudio Bahia, que é o gerente de conteúdo da Arena das Dunas, diz que a ideia é enriquecer isso, talvez até com música, mas a proposta não é realmente formar uma programação com música, e sim abrir o espaço para as famílias. E que mesmo que tenha evento grande, jogo, show, etc., esse espaço vai continuar. Então, a ideia é que seja todo domingo, das 15 às 21, o acesso gratuito. Então, quem quiser conferir, nesse domingo é o famoso projeto Domingo na Arena, então, que começa nesse domingo. É uma boa aí para quem gosta de atividades ao ar livre, né? Uma coisa diferente, é de graça, né? Então, nesses tempos de crise, a gente tem que aproveitar as coisas de graça mesmo. Bom, pessoal, é isso. Deixo para todo mundo um bom fim de semana.
Vamos esperar que tenhamos mais informações da Polícia Federal a respeito dessas carnes, para a gente poder voltar com os churrascos, começar a sair de novo para comer um churrasquinho lá no Morro em Pé, porque por enquanto tá tudo muito difícil, todo mundo com medo de comer carne, linguiça, frango, porque tem tudo dentro, menos o que é para ser, e ainda tem até substância cancerígena, né? E no domingo, 10 da manhã, vamos bater papo sobre futebol. Nesse fim de semana tem o clássico, né? ABC e América no Frasqueirão, vai passar na TV. Então, vamos ver como é que vai ser. Se vai ser vergonha para alguém, né? Ou muita vergonha para alguém, ou se a gente vai ter uma coisa mais equilibrada nesse domingo. Mas no domingo a gente conversa. E na sexta-feira, novamente nesse horário, às 7 da noite, rezando para que a gente tenha notícias melhores, né? Para a gente comentar, ter um tema melhorzinho, porque tá difícil, hein? Esse início de ano não tá nada fácil para nós por aqui. Bom, é isso então. Bom fim de semana e espero vocês lá.